Eu convido você para nós refletirmos o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22. Nós leremos os versículos 24 a 27 e depois iremos para João, capítulo 18. Lucas 22, 24 a seguir diz assim: Surgiu também uma discussão entre eles. Eles quem? Os discípulos de Jesus de Nazaré, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. João capítulo 18, no julgamento de Jesus, ao ser questionado se ele era rei, ele dá uma resposta a Pilatos no versículo 36. João, capítulo 18, versículo 36. Disse Jesus, disse a Pilatos, o governador que estava julgando: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Amém. Queridos, nós estamos diante de dois textos previamente selecionados, cuidadosamente selecionados por mim, para nós meditarmos nessa noite sobre o reino de Deus e as suas implicações aqui na terra. O reino de Deus, ele tem sim os seus aspectos futuros, acontecerá na história, talvez, segundo algumas definições teológicas, num futuro, mas ele é um reino que não é deste mundo, disse Jesus, é um reino espiritual. Entretanto, esse reino de Deus, ele acontece desde agora na história, porque perguntado por esses mesmos discípulos quando é que viria o reino de Deus, Jesus disse que ele não viria com aparência visível, mas ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós. Então o reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, a governança celeste habita dentro de nós, porque Cristo, o Rei, habita dentro de nós. Entretanto, se o reino de Deus, ele é de implicações espirituais e futuras, mas ele já está dentro de mim, ele também já acontece na história. Concorda comigo? Porque eu estou na história. E quando nós falamos em reino de Deus e naquilo que Deus propõe para a sua igreja, que é essa agência do reino, a igreja não é o reino de Deus, a igreja é uma representabilidade desse reino. Porque o reino de Deus é muito mais do que a sua igreja. Entretanto, quando nós falamos que a igreja é a sua agência, porque nós somos igreja, nós somos os representantes desse reino, nos traz a responsabilidade de pensar sobre quais implicações se tem no reino de Deus. Até porque muitas vezes nós falamos tanto na salvação da alma, no pós-morte, no triunfalismo. Não, nós não somos daqui, nós vamos viver eternamente, depois que morrer nós temos o céu, tem a glória. Ok, mas nós ainda não morremos. E alma sem corpo é fantasma, e corpo sem alma é defunto. Nós temos uma alma, estamos num corpo, e nós estamos situados geograficamente na história. De sorte que eu e você, como representantes desse reino, nós somos convocados a agir, a ter posturas na sociedade, como cidadãos que nós somos. E eu estou bastante preocupado, nós estamos a 15 dias das eleições, e me parece que as coisas vão começar a ficar mais calorosas.
as relações começarão a ficar um pouco fragilizadas. Começam a surgir conflitos partidários, de opiniões, mas a igreja tem um papel nisso tudo. O que se espera de nós? Qual a implicação do reino de Deus e política? Porque nós estamos aqui, nós somos cidadãos. Cidadania é uma condição. Se você nasceu no Brasil, você é um cidadão brasileiro. Se você nasceu no Paraguai, você é um cidadão paraguaio. E nós somos aqui, nós estamos inseridos nessa história. Cidadania é uma condição. Escolhas para a vida, inclusive para a vida de sociedade civil, é questão de escolha. É questão de opção e não de condição. Mas nós temos que começar a pensar como cidadãos de um reino eterno, mas que está inserido numa história local, numa geografia brasileira. E o que eu espero para nós nessa noite é que nós tenhamos como parâmetro de como se comporta um representante do reino eterno. Quais são as implicações que se espera daqueles que se dizem seguidores e seguidoras de Jesus Cristo? Jesus Cristo está aqui no dia da ceia, a última Páscoa. Eles tinham acabado de jantar, ele tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Entretanto, surge uma discussão perguntando quem seria o maior. Faz sentido um negócio desse? Eles tinham acabado de ver o exemplo, o amor do Cristo. Cristo estava para ir para a cruz e eles estavam preocupados quem seria o poderoso. Isso é coisa do ego. Isso é coisa do nosso eu, que queremos os holofotes, queremos o poder a todo custo. E isso é perigoso, quando isso acaba assumindo proporções gigantescas. Isso, quando invade a consciência de alguém que se diz seguidor de Jesus Cristo, precisa ser trabalhado. Ele fala, olha, a conversa se dá nesse ambiente da Páscoa. Daí eles perguntam, quem será que é o maior? Aí Jesus Cristo inverte totalmente os valores do seu reino. De sorte que os valores do reino de Deus são totalmente contrários aos valores do nosso reino. Do reino da terra, do reino dos homens. Ele falou, olha, os reis da terra, os seus monarcas, eles exercem autoridade sobre vocês à força. Eles exercem autoridade sobre vocês dominando à força, principalmente os monarcas, os ditadores. Ele diz, e aqueles que têm autoridade sobre vocês, eles dizem de fato que vocês, que são chamados de benfeitores. Ele está falando aqui do rei do Egito e da Síria. Os monarcas que tinham importância, que tinham poder, que tinham domínio, que eram servidos. E os discípulos tinham essa compreensão de que precisavam ocupar lugares altos. Eles tinham essa impressão, essa expectativa de que eles mandariam politicamente na nação de Israel. Então, até que a decepção de Judas foi a de que Cristo entra triunfalmente na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, jogam-se mantos e ramos de árvores, e aclama dizendo que ele era o rei. Entretanto, ao chegar na cidade, ao invés dele se autoproclamar rei e poderoso, ele vai para o centro e desce a lenha nos vendedores de Moamba, dentro do templo de Jerusalém. Judas se frustra e traz Jesus, porque a expectativa deles é que eles queriam um Messias político. E as nossas expectativas como gente, às vezes, se não for alinhadas com a vontade do reino, nós começamos a gerar expectativas em salvadores da pátria. Nós estamos num ano de eleição e aqui começa a surgir no nosso coração um desejo de ter alguém que vai resolver nossos problemas que foram criados durante 500 anos. Os nossos problemas que são estruturais. E o reino de Deus, ele fala, não, vocês não entenderam, o reino de Deus é um reino de amor, não de poder. Maquiavel, que às vezes a gente até atribui para ele toda a malignidade que existe. O cara é maquiavélico. Já ouviu essa expressão? Fulano é maquiavélico, mas nem leu quem é Maquiavel, né? O grande poeta, filósofo, músico, na época de 1500. Ele nasceu e morreu um pouquinho depois. Ele dizia, a filosofia dele é que não adianta conquistar pelo amor, porque quando você ama, a partir do momento que surge a oportunidade de você tirar vantagem, você trai. Então tem que conquistar com poder, com domínio, com medo, na autoridade, no ferro, na bala. Porque aí vocês ficam pianinho, todo mundo fica pianinho, quietinho, e não tem opção, inclusive, de deixar ele ir embora.
Essa era a proposta de Maquiavel. E às vezes a proposta dos representantes do reino de Deus está parecida muito com a proposta de Maquiavel e dos reis da terra. Aí Jesus falou, não, vocês precisam servir em amor. Aquele que quiser ser grande, seja o pequeno, o menor, o mais jovem. Qual que é o mais jovem? Numa casa onde não tinha escravos, amados, quem servia à mesa e quem lavava os pés dos convidados, que tinham o costume de lavar os pés, porque era terra, né, gente? Não tinha asfalto, não tinha tênis, era sandália. Eu chegava para almoçar na tua casa, meu irmão, ou para jantar, você pegava, se você não tivesse nenhum empregado, nenhum escravo, você chamava o teu menor. Qual que é o menor? Miguel, vem cá lavar os pés do convidado. A função mais simples. Falou, aquele que quer ser grande, seja então o que serve, o mais baixo, o menorzinho. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que deseja ter poder para mandar, seja aquele que se põe a servir. Inclusive, ele faz uma pergunta retórica. Ele falou, quem é maior? É o que senta à mesa para comer ou o garçom que está servindo? Não é o que senta à mesa? Não é? Quando você vai num casamento, que nem ontem, fui num casamento de uns primos, lá em Moés de Mel, longe, hein? Viajei bastante, minha terra natal. Estava bom, um casamentão bom, comida boa, chopp gelado e dança. A banda era ruim, Divã do céu, lembrei de você na hora. A banda era ruim para caramba, mas dança até uns fandangos lá. Eu e a noiva. Mas quem que era o maior ali? Era a noiva e o noivo ou os garçons que estavam contratados para servir a mesa? Quem que é maior? Naquela festa? A noiva e o noivo. Esse é no nosso reino, né? O que Jesus está dizendo, falou, não, o maior não é a noiva e o noivo. O maior é os garçons que servem. De sorte, se você quiser ser o maior nessa casa, nesse evento, nesse casamento, o certo é o noivo e a noiva e servir os convidados. Jesus inverte a lógica do reino de Deus, mas nós queremos servir. Claro que não, nós queremos ser servidos. Eu quero o título maior. Qual que é o título maior na igreja do Senhor, pastor? É apóstolo? Então eu quero ser esse negócio, eu quero ser apóstolo. É maestro, vou querer os títulos de maestro. É o maior título da banda. Nós queremos ser servidos. Aí Jesus falou, não é assim que funciona. E nós trazemos, incluído na nossa compreensão de brasileiros, essa necessidade de ícones, essa necessidade de Messias, essa necessidade de ídolos, essa necessidade de um cara que seja o poderosão, essa necessidade do maior. Nós queremos um cara grande. Isso está em todos os segmentos. Agora, meu amado, eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite, muito rápida, mas muito objetiva, visando o bem-estar da comunidade. Qual é a proposta que Deus tem para nós? É que, escute bem, se você não pensa, alguém pensa por você. Vou repetir. Se você não pensa, alguém pensa por você. Se você não pensa como é que se faz família, alguém pensa como que se faz família e vai divulgar para você o que é ser família. Se você não pensa o que é ser um empreendedor ou um funcionário, alguém pensa e dita a regra de cima. Se você não pensa o que é ser igreja, ser comunidade, alguém vai pensar e vai enfiar a garganta abaixo para você. Tanto é que, inclusive nós que somos autoridades espirituais, se você ousar discordar de mim, eu falo, sei não, hein? Você já está assim, contrariando minha mensagem? Você esqueceu que eu sou ungido do Senhor? Eu sou o poderoso aqui. Como é que é? Você não entendeu o que eu falei, achou ruim da minha mensagem? Você está dando sinais de rebeldia, hein? O negócio é já trabalhar você, levar para o gabinete, excluir você da comunidade. O pessoal gosta desse tipo de tirania. Por quê? Porque por não pensar, alguém pensa por nós. Se você não ler a Bíblia com os olhos de Jesus, alguém vai ler e vai dizer que a Bíblia é aquele jeito. Até porque nós não lemos mais nada, não lemos Bíblia, não lemos livro, não lemos mais nada, não paramos. Inclusive, quando nós falamos quem que é o fulano, o fulano é aquilo que você recorta, puxa lá no tique o quê, o negócio do vídeo pequenininho? TikTok, sei lá, aquele negócio lá. Quem que é o Paulo Costa? Recorta um pedacinho da minha palavra e, o Paulo Costa é esse aqui. Quem que foi o Dom Helber Câmara? O Dom Helber Câmara é um bispo católico. Se você não sabe, é que ele foi o melhor bispo. Você não sabe qual era a proposta dele, porque a gente tem preguiça de investigar, preguiça de ler, e vamos achando que é aquilo mesmo e ponto. Por quê? Traz uma resposta à nossa vontade de
submeter aquele que é grande, porque vai que aquele grande chega no poder, e aí eu estou com ele. Então, pensar que dói, cansa pensar, é urgente. Jovens, adolescentes, pense. Se falar para vocês que a bola é redonda, fala, será que é redonda mesmo? Vamos ver se é redonda. Deixa eu chutar ela para ver. Pensar, questionar, duvidar, olhar e perceber a palavra de Deus. E é isso que eu convido você para nessa noite, para nós olharmos. Estamos aí no desfechar de uma campanha política e eu fico muito preocupado, amados, com o nosso país. Fico muito preocupado mesmo. Eu tenho só 50 anos, já passei por algumas campanhas presidenciais e nunca vi um negócio tão complicado de lidar, de perceber. São mentes pensando de um lado, mentes pensando no outro, propaganda eleitoral empurrada à garganta baixa, fake news, mentira de monte e de todos os lados. E como é que a igreja trabalha nisso? Como é que a igreja se sustenta? Qual que é o papel da igreja nesse campo? Primeiro, nós temos que entender que o Estado é laico, amado. O que é Estado laico? Estado laico quer dizer que a igreja não manda no Estado e nem o Estado manda na igreja. Antigamente, a igreja católica mandava, e a anglicana, algumas protestantes, mandavam no rei, mandavam no governante. No Brasil também era assim. Mas em 1891, na Constituição de 1891, se decidiu de que, olha, igreja cuida das questões da fé, Estado cuida da política de bem-estar, tendo uma Constituição para se basear. Então, Estado laico é esse Estado onde o Estado é para todos. Estado laico, essa expressão que vem do termo grego, ele quer dizer que o Estado é para todos os povos. Todos os brasileiros estão sob a tutela do Estado. Quer dizer que o Estado, quando fala que ele é laico, refere-se que a população e todo o povo, sem exceção alguma, o governo é para governar crente, o governo é para governar católico, o governo é para governar espírita, o governo é para governar quem não tem religião, o governo é para governar todo mundo. Ele não tem que ditar regras sobre Deus, sobre fé, sobre nada, porque senão ele não é Estado laico, ele é Estado de um partido, de uma igreja. Isso aí ficou muito claro, isso é direito constitucional. Agora, inclusive, o artigo 5º da Constituição, você já leu a Constituição? Lê o capítulo 5 da Constituição. Alguns incisos, inclusive o 6º, diz assim, ó, é inviolável a liberdade de consciência. Querido, qual que é a tua consciência sobre qualquer assunto? Sobre aborto, sobre armas, sobre índio, sobre meio ambiente, sobre Deus, sobre igreja, sobre céu, sobre inferno, sobre política. É inviolável a consciência sua. Eu não posso violar a tua consciência. É inviolável a liberdade de consciência, de crença. Você pode crer até no capiroto. Se você for satanista, não tem problema ser satanista. O governo tem que governar para você que é satanista, não tem problema nenhum. E fica assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos lugares do culto e às suas liturgias. Tanto é que se você for numa encruzilhada e chutar o resultado de uma macumba, macumba que chama? Um assentamento de alguém que é do candomblé, da quimbanda, da umbanda, você estará cometendo crime. Se você for ali na igreja católica e tentar derrubar uma imagem daquela, você está cometendo crime. Se você vier aqui aqui não tem nada sagrado, pode derrubar tudo se quiser, né? Mas nós temos uma placa ali na frente que está dizendo que é comunidade. Você vir violar esse templo, você cometeu crime. Isso é lei. Então, respeitemos todas as possibilidades e desejos de culto. Se tiver uma igreja de sinagoga do diabo, ok, com as caras rancas feias, passa por lá e fala, cada um tem o Deus que você quer. Ou quando o cara fala, não, eu não tenho Deus nenhum, ok, o Brasil é um Estado laico, mas a igreja evangélica brasileira não percebeu isso, e está tentando fazer a junção errada de novo. Amados, o papel nosso como igreja é assegurar a liberdade de consciência para os seus membros, para que eles escolham livremente os seus representantes. Eu já falei umas 2 vezes aqui, uma vez eu falei mal do Bolsonaro e a outra vez eu falei mal do Lula, vocês lembram? Falei mal não, falei verdade sobre ele, mas me perdoe porque eu não tenho que falar nem mal nem bem de ninguém, até porque é a tua consciência, eu preciso assegurar a você essa liberdade. E essa liberdade é um caminho de pacificidade, é um caminho de paz.
Então, eu não posso, como igreja, e muito menos como representante desta igreja, opinar como pastor, como titular, jamais. Porque eu posso ferir a consciência e a fé de algum de vocês, que vocês são livres para serem quem vocês querem. Eu não posso, em hipótese alguma, não respeitar esse direito à liberdade de sexo, etc. Tanto é que nós temos aqui uma comunidade acolhedora. Aqui, se você é homossexual, você pode ser, não tem problema nenhum. Talvez você vai ter restrições para estar nela, estar ativo nela. Aqui nós temos música e ministério, talvez eu não permita que você seja. Porque nós temos um regimento interno, temos um estatuto, inclusive, que nós não fazemos casamento homoafetivo. Mas, se alguém quiser frequentar o nosso templo, será muito bem-vindo. E precisamos respeitá-lo em todas as instâncias. E isso é ser igreja no Brasil. Guardadas as leis. E guardado o quê? Guardado o que Jesus falou, que, inclusive, o quê? Você tem que servir em amor, não em poder e domínio. Então, você e eu, como comunidade, nós temos que proporcionar a possibilidade de reflexão, para que você escolha bem. Ah, mas eu não posso isentar, pastor? Não, você é cidadão brasileiro. Então, você deve pensar e orar. O que eu estou vendo, amados? Eu estou preocupado com a igreja brasileira, estou preocupado. Nossa comunidade é pequenininha, mas eu quero ser essa referência de isenção. Eu quero, não de neutralidade, eu já chego lá, uma referência de isenção. Eu não posso ferir a tua consciência, mas eu venho motivar e incentivar você a orar e a escolher muito bem os nossos representantes. Queridos, o Evangelho de Jesus tem as suas implicações. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele. Inclusive, Jesus orou na oração sacerdotal do capítulo 17 de João: Pai, eu não peço sortilhos do mundo, mas o que o livre do mal. E no versículo 11 de João, ele fala assim, não ficarei mais nesse mundo. Jesus orando para o Pai: Pai, eu não ficarei mais nesse mundo. Ele está indo para a cruz. Mas eles, os meus discípulos, estão aí no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Nós estamos no mundo, por enquanto, e nós precisamos, como igreja, permanecer discípulos, porque se nós não permanecermos unidos como discípulos de Jesus Cristo, nós não somos igreja. Mas é possível permanecer unido num tempo desse? Claro que é. Porque se a possibilidade de uma escolha política na minha vida e na sua vida nos afastar, criar barreiras, criar ódio, não entendemos nada de política e nem de evangelho. O que eu quero dizer com isso? Amados, esse ano, os parentes vocês vão conversar com um parente, com um vizinho, com um amigo. Como que é a postura de alguém que conversa sobre esses temas? É de alguém que ama, de alguém que serve, de alguém que provoca a consciência do outro, não no sentido pejorativo, provoca no sentido de fazer o outro pensar, para que o pessoal não pense por ele, e ainda chame a gente de curral eleitoral, né? Curral eleitoral, curral é lugar de pôr gado, né? Então quer dizer que eu sou um gado, um eleitor gado. A maioria é gado mesmo, né? Não pensa. O que eu quero dizer com isso, amados, nós precisamos trazer à consciência o que é o papel da igreja. Eu posso ser neutro? Não, não tem neutro. Ser neutro é sinal de continuidade, já diz o Ed, e eu concordo com ele. Numa situação de opressão, por exemplo, se tornar neutro numa situação de opressão é se tornar do lado do agressor. Se você encontra na rua alguém batendo numa criança, e você passa distante e fala, deixa o cara bater nessa criança, você ficou do lado de quem? Do opressor. Porque a criança estava em defesa. E qualquer situação de injustiça, onde eu falo, esse aí não é problema meu, você se ficou neutro se tornou no lado do opressor. O bispo Desmond Tutu, um bispo da Igreja Anglicana da África do Sul, já faleceu, ele diz isso, que nós precisamos não tem como você ser neutro. Ele está referindo a quando a igreja protestante da Inglaterra chegou na África do Sul, e lá falando em nome de Deus, e ao falar em nome de Deus, pegou toda a riqueza deles, da África, e levou para a Inglaterra e para a Europa. Ou seja, espera aí, eu vou ficar calado diante de uma situação dessa? Então não tem como ser neutro, mas tem como ser
centralizado como o eixo do reino de Deus. Jesus falou o quê? O meu reino não é? Da onde? Desse mundo. Porque se fosse, eu ia chamar meu soldado para poder eleger um imperador cristão, né? O negócio aqui é eleger um imperador que seja cristão, que inclusive eu vou ficar livre da cruz. Falei, não, meu reino não é desse mundo. Porque senão eu convocaria e meu pai enviaria os anjos para me libertar. O que ele está dizendo? Olha, o meu reino é muito mais que isso. O meu reino tem um eixo, tem uma linha, tem uma proposta que começa aqui, mas que termina na eternidade. São valores de justiça, de paz, de entrega e de serviço. E que o meu reino não tem nada a ver com qualquer outro reino divino, reino humano. Qualquer outra proposta, qualquer outro sistema, seja comunista, capitalista, socialista, esse monte de ista aí, nenhum deles se enquadram totalmente na proposta do reino de Deus, no plano de governo do reino de Deus. Porque todos esses governos, por mais que um seja melhor e o outro pior, quando chega no topo, o soberano, o que tem o poder, vai olhar para si e vai deixar de servir e passará a ser servido. Agora, alguns planos de governo do mundo, dos reis do mundo, têm propostas que, ora aqui, ora ali, atravessam na linha do reino de Deus. Quando fala de amor, quando fala de justiça, quando fala de distribuição de renda, quando fala da família como bem maior, e na Constituição de que é bíblica, quando fala, inclusive, de olhar para a pátria como um patriotismo, resgatar os valores, inclusive as cores e a bandeira do nosso país, tudo isso parece que atravessa na linha do reino de Deus, mas só isso, e nada mais. Qual que é o equívoco da igreja brasileira, amados? Que se grave e que vai ser postado isso, porque eu me envergonho, a cada dia eu tenho mais vergonha de ser pastor evangélico, porque a conta que esse pessoal está deixando para os nossos filhos é enorme. A igreja, quando se une com o Estado, ela perverte os dois. O Estado deixa de ser isento e trabalhar em favor de todos, começa a trabalhar em favor de um segmento. E a igreja deixa de olhar para a espiritualidade, para o cuidado do povo, pela linha do reino de Deus, e se compromete, se vende ao Estado. Os dois se pervertem. Quando eu vejo alguém que é pastor e assume uma posição partidária, eu lamento, porque deixou de ser igreja, tornou-se um partido do partido, lamentavelmente. Eu não estou dizendo que os membros devam se envolver, deve sim, podem ser candidatos, podem ter as suas bandeiras, não tem problema nenhum, mas uma liderança que representa a comunidade local, se envolver e dar esse púlpito para que um político fale, perdeu a noção de ser, é vergonhoso, é vergonhoso. Nós estamos aqui há 3 anos e meio com vocês, vocês nunca viram um político falar aqui, e eu espero em Deus que nunca vocês verão um político falar aqui. Pode entrar aqui o nosso presidente atual, Bolsonaro, e sentar ali, pode sentar o Lula do outro lado, o Jean Willis lá do outro, a Suplicy do outro, a Dilma, não tem problema, venham ouvir a palavra. Agora aqui não, aqui é a autoridade da palavra de Deus, aqui vocês não pode haver junção. Eu ouvi alguma coisa da live do Palácio, que esses dias estava aí, passando, aonde disseram a seguinte frase: o voto é a expressão da sua fé. Meu Deus do céu. Se o voto é a expressão da sua fé, a tua fé está fadada a um período de mandato de 4 anos. A tua fé é vã, é morta, é idiotizada e é totalmente maligna. O voto é a expressão da sua cidadania. O voto é a expressão da sua consciência, seja ele em quem for. Mas falar que voto é a expressão da sua fé, qual que é a tua fé? Deve ser a fé num ídolo. Aí disseram também, olha, o seu voto deve ser ligado aos seus valores cristãos. Não, o seu voto não tem que se ligar a nada. Você tem que votar com consciência. Agregar cristianismo a Estado, a mandato, a político, não enriquece em nada, amados. Você sabe disso, é só ler história. Eu vim de comunidade, eu fiquei 20 anos numa instituição aí, que tinha candidatos, vou dizer, né, que tinha candidatos fortes,
que a grana da política assim, chegava nos cofres dos pastores para eles patrocinar a candidatura de A, B ou C. Entretanto, esses pastores perderam totalmente a autoridade para falar de Deus para esses políticos, porque se venderam os seus rebanhos inteiros. É isso que acontece no Brasil. É lamentável, mas essa é a grande verdade. Então, quando eu vejo reis estendendo tapetes vermelhos para a igreja vem toda felizinha, cantando e se alegrando porque estão cantando corinho no palácio, eu olho com muito cuidado. Porque para mim não faz diferença se está cantando corinho ou se está fazendo um assentamento no palácio, que é a mesma coisa, é religião igual, porque o Estado é laico. E o Estado tem que governar para as minorias, não para a maioria. Democracia existe para governar, para representar, para defender minoria. Porque a maioria não precisa de democracia, o totalitarismo também defende. Ah, mas e a minoria? Mas, meu irmão, o que você vai fazer com a minoria? Você vai matar a minoria? Eu olhando para o Evangelho, eu não vejo outra coisa, que a gente não lê o Evangelho. Eu olhando o Evangelho, eu me percebo que Deus tem lado. E Deus tem um lado dos pobres, porque eu nunca vi Jesus sentado com Herodes, mas vi com a prostituta. Nunca vi Jesus sentado com Anás e Caifás, que eram os juízes da religião, mas eu vi Jesus batendo papo com um samaritano e prostituta. Eu nunca vi Jesus mandando recomendações para o imperador romano, pelo contrário, ele sempre dizia, enfrentava-os abertamente, dizendo que ele era um rei, superior inclusive àquele rei. Então Deus tem lado do pobre, Deus está do lado do órfão, Deus está do lado da viúva, Deus está aliado do oprimido. Nós já falamos aqui, nós seguimos a um Cristo que foi crucificado, não os crucificadores. Deus está do lado da paz. E a igreja, se for de Jesus Cristo, tem que estar desses lados. Por isso que uma democracia é bacana, porque ela precisa, o governo, por ser laico, tem que cuidar da minoria. Agora, se o cara é gay, se o cara é preto, se o cara é pobre, se o cara é estrangeiro, se o cara é analfabeto, se o cara é... Não importa, ele é brasileiro, e o Estado tem que cuidar dele. Mas a supremacia branca, religiosa, está fazendo o quê? Festinha com o rei. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Deus tem misericórdia da nossa nação. Agora, a igreja precisa fazer uma coisa. Até eu comentava ontem com 2 irmãos. O que a igreja tem que fazer? A igreja, o Paulo Borges que diz, a igreja precisa assumir o compromisso com o governo, e não com o mandato. Nós, como igreja, nós temos as respostas para o Brasil, de justiça, de paz, de igualdade, de parar, estancar a corrupção. De sorte que, se cada um de nós fosse colocado num posto do governo, os cargos mais altos do escalão, será que de fato mudaria? Precisa ser mudado. Então a igreja tem que se responsabilizar em dar soluções para o governo e ajudá-lo em todo momento. O que é que você é? Você é um funcionário público? Ou você é o quê? Seja o melhor funcionário público. Seja igreja lá. Para o mandato? Não, o mandato passa, 4 anos acaba, 8 no máximo, some, você já nem sabe quem é. Quem lembra aqui de Tancredo Neves? Passou. E Tancredo Neves é recente. Então a igreja precisa assumir a responsabilidade. Sabe qual a responsabilidade, irmão? A igreja não se pode dar ao luxo de preferir o governante. Igreja, como todo. A igreja tem que ter a maturidade de garantir que o governo seja exercido com justiça. Dia 2 vai ganhar um ou outro, possivelmente vai para o segundo turno. Um ganha com 55%, mas tem 45% que não votou nele. Agora, esses 45% tem que parar de fazer oposição e ajudar a governar o Brasil. Caramba! A igreja, aqueles que, nós aqui, dos que não tiveram nossos votos, digamos que você vota em A, o B ganha. Nós não podemos ficar xingando A ou B. Nós temos que proporcionar governabilidade a esse governo, independente de qual seja. Isso é a igreja madura. Inclusive, é a igreja que ora para os seus governantes. Aí alguém diz, não, mas ora, mas de repente é orar para Deus amaldiçoar. Não, a Bíblia, o contexto, tem que ler o contexto. O contexto manda orar para que tenha paz, amado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos ficando angustiados por causa da minha opção política, e eu começo a ferir, machucar. Não faz isso, não. Você vai machucar seu coração, você vai se entristecer, você vai ficar chateado, você vai criar barreiras. Não faz isso, não.
Põe assim o teu pensamento, inclusive defenda o seu candidato, mas defenda com muito amor, com muito argumento. Aliás, conversar é isso, né? É dizer o que pensa e suportar o que o outro pensa. Aliás, ao invés de erguer a voz, melhora o seu argumento. Quando a gente começa a não ter argumento, começa a erguer a voz. Já falei, Gabriel! Não, melhora o argumento. Não erguer a voz. Isso é resultado de um pessoal desequilibrado. Agora, queridos, é que nós estamos acostumados a fazer o quê? Fazer barganha com político. Estamos acostumados a chegar na época da construção, quantos mil tijolos você vai dar para a igreja? Quanto você vai dar para aquilo? Aí você fica, desculpa o termo, com o rabo preso com o governante. Nós construímos isso aqui, não pegamos um centavo de ninguém. Eu tenho parente dentro da prefeitura, não peguei nenhum caminhão de terra, podia ter pegado todas as terras para colocar aqui na igreja, o tanto que gastamos aqui, um monte de dinheiro. Não peguei nenhum caminhão, não quero. Fizemos um movimento inicial, inclusive, de ganhar um terreno, um vereador da cidade. Aí, quando eu vi que era fuleiragem, o cara partiu para outro caminho, nós, a diretoria, especialmente o G, o Divan, o Alexandre, falamos, vamos deixar quieto? Poderia esperar mais um ano e tentar conseguir o terreno. Falou, não pagar esse terreno, porque daí a gente não fica devendo para ninguém, obrigação para ninguém. Porque aqui eles podem ser gente comum, mas mandar aqui não. Barganha não se faz com ninguém, nem com Deus. Nós estamos acostumados a fazer com Deus, com política, com a mãe, com a sogra, com o filho, com o parente. Não, amados, que o Senhor nos capacite a sermos sinais do reino, de um reino de quem serve. Lembra do José no Egito? O que é que o José fez? Foi para lá e governou só para os irmãos dele? Porque não dá para... Se me convidar para ser secretário de algum troço nessa prefeitura, eu vou, mas com a maior alegria do mundo. Deve demorar uns 60 dias para me dispensar. Porque na primeira maracutaia que mandar eu fazer, eu falei, não, vou fazer não. Véio. Eu chamo a imprensa, denuncio todo mundo. Vou ser morto, não vou? Mas então não vou. O José foi para o Egito, sequestrado de lá, governou só para os irmãozinhos dele, governou para a nação, inclusive. O opressor, que era o faraó, foi mais rico, porque ele acumulou todas as, plantou os 7 anos de plantio, mandou guardar, e depois foi uma beleza, inclusive o faraó. Só que em contrapartida, quem foi beneficiado? Toda a família dele, a nação de Israel. Ou seja, é possível você estar no meio de um governo corrupto e ser gente boa. Ser bênção lá. Mas nós já vamos para lá vendido. Né? Nós que o diabo já pega a partida. E é verdade. O Daniel governou aonde? Na Babilônia. Nós não precisamos tornar um governo cristão, colocar um governador que seja cristão, que seja crente, seja escambau de bico, para poder termos justiça, Pai. Nós precisamos de colocar alguém que seja capacitado. Terminando, concluindo. A cruz que nos une, escute, a cruz que nos une é maior que o candidato que nos separa ou que nos une. Tá? Daqui a pouco acaba tudo e nós nem lembra mais que existe política. Não deveria ficar 4 anos pensando em política e denunciando as fraudes. Mas o que eu quero dizer é que não pode haver desunião. Nós, como comunidades, temos um quê? O nosso eixo é quem? É o reino de Deus. Justiça e paz se abraçarão, diz o Isaías. É esse governo que é nosso. Se, de repente, esse candidato ou aquele tem propostas que são mais representativas desse reino, tem coisas nessa proposta de governo que falam mais do reino de Deus, vamos votar nele, porque, infelizmente, é uma democracia furada, que a gente não escolhe quem a gente queria escolher. Porque, na verdade, eu não queria votar em nenhum deles, mas botaram lá. Mas, ou seja, vamos nos unir em Cristo. É o Cristo que nos une. O respeito, amado. Palavra, grave-se no seu coração. Respeite o adversário, que não é adversário no sentido de pejorativo, não. Respeite o diferente. Respeite o voto alheio. E vamos amar uns aos outros e caminhar, sendo essa agência representadora do reino de Deus na terra. Aonde? Lá em casa, no negócio, na escola e etc. Professores de vocês, quando começarem lá a trazer uma política, uma proposta que não tem sentido com Jesus de Nazaré, que não é para servir, que não é para distribuir renda, que não é para ser gente boa, você falou, professor, dá um tempo aí que você está errado, está equivocado. Quando quiser trocar a bandeira da escola para outra de outra cor, fala, não, a minha bandeira é verde, amarela, bonita, é essa, não vem com fuleiragem para o meu lado, não. Essa coragem. A igreja tem que largar de ser passiva e ser revolucionária. Em que sentido? Revolucionária,
sem arma, sem guerra, sem odiar, revolucionários servindo. Vamos parar de querer ser o noivo e a noiva e vamos ser os garçons. Quem sabe nasça dessa geração, desse lugar, uma igreja de referência para as consciências daqueles que não sabem o que é fazer política. Amém? Desesto, né? Depois você escuta a mensagem de novo, eu vou recortá-la e você escuta de novo no YouTube para você entender. Agora, eu convido você para nós cantarmos esse louvor, que um vai ganhar, outro vai perder, mas existe um soberano no trono, no controle, que é Jesus de Nazaré. Esse é justo, esse é perfeito, esse serviu nos dando a vida na cruz. Esse é o que transforma o nosso coração, esse que transforma a nossa imagem, é esse que transforma nossas consciências, é esse que nos alinha com a vontade dele, não com a vontade do outro. É esse que, inclusive, nos faz pensar para não ser pensado e tragado pela massa de manobra, por essa indústria pesada de mídia que vai passando em cima de todo mundo e fazendo a vontade de alguém que tem interesses muito escusos. Então, oremos pela nossa nação, oremos pelo mundo. China e Rússia na mesa de novo, hein? Vocês conseguem discernir o que é isso? O governo da Rússia e da China sentou novamente e fecharam a união. Tem muita coisa complicada chegando por aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo de perder a vida na vida e salvo de perder a vida pós-morte. Deus está no controle. Então, ore nessa semana, na outra que está chegando. Converse, sente, conversa. Quer sentar comigo? Chama eu. Faz um café, uma janta, um almoço. Não, pode marcar um horário qualquer. A gente senta e conversa. Eu vou te dar mais detalhes sobre o que eu penso. Não para te induzir, mas para te esclarecer.